Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Nesta sexta-feira, vamos trazer então os debates, as análises e os desdobramentos dos assuntos que realmente impactam na vida da sociedade gaúcha. O oferecimento do programa: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. E Badesul Desenvolvimento, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Siga a RDC TV nas redes sociais, Twitter, Facebook, também no Instagram, e confira a nossa transmissão ao vivo, também pelo YouTube. Você confere o Cruzando as Conversas ainda em formato de podcast no Spotify. E é claro, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. Hoje, um programa bem especial. A gente vai falar sobre a corrida para o Senado, que automaticamente já começa a acelerar os players esses que não são somente personagens políticos a um cargo no Legislativo, mas, na atual conjuntura política, se tornam postulantes a uma única vaga, e esta vaga que pode ser, inclusive, definida com menos de 30% dos votos, ou seja, são muitos candidatos, ou pelo menos nomes que começam a orbitar dentro dessa busca, mas que já se apontam dentro dessa fase que a gente até pode puxar uma metáfora de futebol, que é o famigerado mercado da bola, A gente pode dizer que agora está se abrindo o mercado dos partidos, em que pese as transações, as negociações de transferência. Hoje mesmo foi um dia agitado, com nomes que postulam o Senado, não pelo Rio Grande do Sul, é bem verdade, pelo menos por enquanto, mas a gente vai falar sobre o fortalecimento de alguns nomes que, inclusive, estavam cotados ou seguem cotados até para cargo do Executivo, cargo de governador do Estado, mas que podem despontar nessa disputa pelo Senado. Para fazer essa análise, essa conjuntura, quase que um bolão de apostas também, E a gente vai fazer o desdobramento dos personagens, é que eu recebo hoje 3 convidados muito especiais. Começo e já estendo o meu muito boa noite ao jornalista e advogado Cláudio Brito, que é também uma das grandes referências, e eu já aproveito, Brito, e estendo um agradecimento ao teu convite. Já vimos namorando uma participação tua nos meus espaços há mais tempo, Brito, antes de eu chegar na RDC TV. Quando eu chego para comandar o Cruzando as Conversas, eu chego para comandar um programa que faz homenagem ao Conversas Cruzadas. E no fazer homenagem a Conversas Cruzadas, existem 2 grandes vetores de representação da importância do marco histórico que foi este programa, como eu costumo dizer, uma grande ágora, como os gregos chamavam, uma grande ágora dos debates de interesse da sociedade gaúcha. E aí nós tínhamos 2 grandes nomes de expressão da nossa comunicação, vide Lazier Martins, vide Cláudio Brito. Porém, Brito, cada um com as suas particularidades, com seus perfis, mas Cláudio Brito sempre foi uma das minhas grandes referências como comunicador de rádio, também com o seu repertório da área jurídica, o repertório da área cultural no que toca ao carnaval, e aí fazendo a mediação do Conversas Cruzadas, me emprestou uma referência para eu tentar guiar e nortear minha carreira nessa recente chegada aqui ao Cruzando as Conversas. Então, muito obrigado por estar conosco nesta especial noite e seja bem-vindo ao programa, Brito. Eu te agradeço imensamente o convite, agradeço a Evelyn, que fez o contato, agradeço ao Grupo Sinos, ao qual estou vinculado como colunista dos jornais do Grupo Editorial Sinos e apresentador e comentarista da Rádio 103.3 ABC-FM, e agradeço a eles por permitirem, por autorizarem que eu esteja aqui participando do programa, que acompanho sim, muitas vezes, busco depois, inclusive, nos horários distintos, porque hoje tudo é assim, Não tem mais grade, não existe mais grade. Libertação geral, tu fazes o que quiser, tens o mundo na palma da mão, assiste, vê, lê e ouve tudo aquilo que tu quiseres. Eu fico muito feliz de tu estares falando em mim como uma referência até para o teu desempenho, para o teu trabalho. E, claro,
Conversas Cruzadas, cruzando as conversas, tem a ver com um chamamento ao público, ao modelo de programa, de realmente fazer o que o Lazier Martins criou, foi ele o primeiro apresentador do Conversas Cruzadas, ele com o Rogério Carboneira na produção, com esta ideia de que se tenha ponto e contraponto, se tenha a possibilidade de, em torno da mesa, ou hoje, cada um no seu ambiente, por conta da pandemia, com o seu equipamento, colocando as suas ideias, fazendo com que elas se cruzem, e quem assiste, que venha com o senso crítico de fazer de tudo isso o sumo, o resumo, e tirar aquilo que lhe seja proveitoso. Então, um grande abraço a todos, e que bom que estamos aí. Já falava com o pessoal que está nos colocando no ar, companheiros de velhos carnavais, de velhas jornadas, de muitos trabalhos anteriores. E eu fico muito feliz com esta possibilidade do reencontro e com esta possibilidade deste espaço profissional que está à disposição do nosso mercado. Parabéns a vocês, parabéns aos apoiadores. Eu me permito falar de Colombo, de Badesul, né? Isso. Badesul, e a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, uma entidade que é fantástica, é absolutamente adequada no acompanhamento dos justos reclamos daqueles que fazem a carreira pública, para ouvir tantos desaforos, porque as pessoas sempre têm esta ideia, está acomodado, atirado no Estado, por conta de não precisar dar conta do recado todo dia, como quem vai e na empresa privada tem que satisfazer os desejos e as metas. Eu fico feliz de ver que uma entidade de categoria como a Associação dos Oficiais da Brigada Militar está com vocês no projeto. Que alegria. Muito obrigado por tudo isso. Muito bom, Brito, muito bom. A gente que agradece te receber. Depois eu tenho alguns abraços aqui que me mandaram entregar e eu os farei ao vivo, viu? Mas também conosco, já estendendo meu muito boa noite, pedindo um primeiro panorama já. São dois professores, mas o professor e cientista político Rodrigo Gonzalez, a quem eu estendo boa noite, e já peço aí as suas primeiras palavras sobre essa proposta que a gente tem hoje de fazer uma análise, um levantamento, quase que um bolão aí, né, Rodrigo? Porque vai ser, de fato, uma eleição bem diferente no que tange as polaridades por executivo, mas tendo no legislativo daqui um pouco mais uma forçação, daqui um pouco com a reforma eleitoral passando, né? É uma cadeira, então a coisa pode ficar bastante, não sei se grenalizada, mas mais competitiva do que política, mais gincaneira nesse sentido. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, poder participar do programa. Tive a oportunidade lá atrás de participar do antigo Conversas Cruzadas, tanto com o Lazier quanto com o Cláudio Brito na coordenação, e é fundamental ter um espaço para discutir a política gaúcha, num espaço que possa ter diálogo, que não seja um espaço de ataque, de briga, mas um espaço de discussão. E hoje a questão da eleição do Senado é um elemento fundamental, porque muitas vezes a vaga do Senado é visto como um prêmio de consolação àquele candidato que não pôde ser candidato ao Executivo e na chapa acaba sendo colocado na vaga do Senado. Ou seja, os pretendentes ao Executivo disputam entre si, e aquele que não é escolhido pelo partido acaba ficando com o Senado. Hoje, isso acho que não deve ser visto como um cargo secundário, no sentido de que, pelas dificuldades políticas que o país passa, nunca foi tão importante ter lideranças fortes, lideranças com capacidade de diálogo, de proposta política no Senado Federal. Então, eu acredito que, mais do que apenas uma disputa, e o Rio Grande do Sul sempre foi um dos estados que legou ao país grandes oradores, grandes líderes no Senado Federal, a disputa do Senado é uma disputa importante na construção de como estará o país na próxima legislatura. Muito bom, Rodrigo. Vamos desdobrar. Também professor e especialista em ciência política, Augusto Neftali, eu estendo o meu boa noite, agradeço a sua participação conosco. E Augusto, dentro disso, né, desse panorama trazido pelo Rodrigo, assim, vamos dizer assim, de um plano B
no que tange o executivo, hoje nós temos algumas camadas, porque dos players que começam a se apontar como possíveis nomes ao Senado, nós temos desde pretensas candidaturas ao governo, que é natural, mas também à presidência da República. Se pegarmos, por exemplo, o atual governador do estado, Eduardo Leite, que a gente sabe não volta numa tentativa de renovar o seu mandato no estado, que tem pretensões à presidência, mas que tem também uma concorrência interna muito grande, em que pese o PSDB ainda não apontar uma preferência, ao passo em que, né, tem Dória, tem outros movimentos internos, e aí pode ser que acabe uma tentativa de candidatura à presidência da República acabar escoando para o Senado. Como é que você vê esse cenário, Augusto? Seja bem-vindo e boa noite. Obrigado, Tiago. Boa noite. Dizer também da minha satisfação de estar aqui no programa e compartilhar contigo, né, a satisfação de conversar aqui com o Cláudio Brito. Eu que, como você, também assistia, né, o Conversas Cruzadas, com a participação do professor Rodrigo, de outros cientistas políticos, e que, de fato, era um programa como esse agora, né, um programa que é fundamental para a compreensão do Rio Grande do Sul e da política gaúcha, em especial. Parabéns pelo programa e obrigado pelo convite e pela oportunidade. A disputa para o Senado, né? A disputa do Senado, de fato, ela é uma disputa interessante, porque é um cargo eleito pelo sistema majoritário, como tu colocaste no início, né? Aquele mais votado leva, e é um cargo legislativo. Então, às vezes, a disputa para o Senado ela não tem tanta atenção do eleitor como os outros cargos eleitos pelo sistema majoritário, em especial, evidentemente, presidente e governador. É uma eleição em que as pessoas tratam ela sem a importância que o professor Rodrigo bem destacou aqui que ela possui. O principal debate que nós temos, me parece, nesse momento, é, de fato, como tu apresentaste, a questão do governador Eduardo Leite, que seria o primeiro, à exceção do governador Olívio, que teve negada a sua oportunidade de disputar a reeleição. Então, o Eduardo Leite seria o primeiro a não disputar a reeleição depois do seu primeiro mandato aqui no Rio Grande do Sul, desde que permitido, se não me falha a memória. Então, se de fato o governador Leite não puder ser candidato à presidência ou à vice-presidência e optar por uma eleição ao Senado, vai ser de fato, né, um sinal da valorização desse cargo, dessa disputa, embora, nesse sentido, um pouco de desprestígio em relação ao cargo de governador de estado, que é o principal cargo que nós temos aqui no estado, né? Então é uma situação realmente inusitada. Sem dúvida nenhuma, né? Não só inusitada, como tem um outro aspecto, aí eu já abro as nossas conversas e podemos cruzá-las. Brito, em especial no que diz respeito ao que eu chamei de janela de transferências, né? Existe grande possibilidade de um câmbio de personagens para buscar pleitear essa vaga, o que é bastante arriscado, ao passo que é apenas uma vaga para o Senado, né? A gente viu hoje, por exemplo, vamos sair um pouco do Rio Grande do Sul, mas só para ver um movimento que vai se acentuar nos próximos momentos, que é o PSB, por exemplo, que recebeu Marcelo Freixo, deve receber Flávio Dino para concorrer ao Senado pelo Maranhão, e Tabata Amaral, que deve cair no espectro do PSB também, mas o Orlando Silva do PCdoB também, mas se diz que a Manuela Dávila, por exemplo, pode migrar para o PSB e concorrer ao Senado por uma cadeira pelo PSB. Ao passo em que o Beto Albuquerque, que é uma figura mais carimbada no PSB para concorrer a uma cadeira ao Senado, poderia também fazer uma migração e ter como destino o PSD ou especialmente o PDT, com quem já teria algumas conversas. Aí nós temos a Ana Amélia Lemos desgastada com o PP, que poderia buscar guarida no PSDB. Ou seja, vai começar uma dança das cadeiras agora, hein, Brito? Bom, eu quero cumprimentar ao Augusto e ao Rodrigo, que antes eu não tinha saudado, porque estava com a vontade de abraçar ao Suman e a todos da equipe para mostrar a alegria que eu tenho
de ter recebido o convite. Vamos por partes. Há uma candidatura certa, que é a de Lazier Martins, para tentar a reeleição. Eu digo certa a candidatura porque isso ele disse para mim, lá na 103.3 FM, quando recentemente nos concedeu uma entrevista. De outra parte, o PMDB se imaginava que o ex-governador Sartori fosse tentar voltar ao Piratini. E o que eu ouvi do presidente da Assembleia, Gabriel Dias, a respeito do seu partido, é que Sartori quer o Senado. Sartori quer concorrer, está disposto a enfrentar uma campanha, mas para o Senado, não quer saber do Piratini. Então, nós já temos aí como ponto de partida muito bem cotados, um que é senador e que quer continuar, a mudança dele de partido acho que o atrapalha muito, e o outro, o Sartori. O Sartori é sempre um nome considerável, é um nome da história política do Estado. Mas eu quero tomar a liberdade de lembrar a todos o que significa o Senado. Por favor. O Senado, lá da velha Roma, reunia aqueles que... E está na raiz da palavra, né? Vem de senilitude, vem de senil, senatus, são todos aqueles que têm experiência, longa trajetória. Não é por outra razão que o mandato é de 8 anos e não de 4, é para que haja tempo suficiente para fazer aquilo que o senador vai fazer, não em nome do seu eleitorado. Ele representa o Estado. O eleitorado, quando coloca lá, tal qual num executivo, ele está lá em nome de todos, ele está lá em nome do Estado. A representação é igual, todos os estados têm o mesmo tamanho, 3 senadores por estado, nesta significação. E a pauta, a competência do Senado é de altíssima relevância. É o Senado quem monta o Supremo Tribunal Federal. O presidente indica e os senados sabatinam e encaminham. O Senado também é que pode fazer o impeachment, não só do presidente, como o impeachment de ministros e o impeachment dos ministros do Supremo, do STJ também, o Superior Tribunal de Justiça. É este o significado num Estado como o brasileiro, que é bicameral, tem a Câmara dos Deputados e o Senado. E vamos para um período de, sei lá, será que vai ter voto distrital? Será que nós vamos encontrar a dificuldade de os partidos se financiarem? Olha, a candidatura dos deputados sem poder fazer coligação na proporcional. A eleição para o Senado é majoritária, mas na eleição proporcional para os deputados vão tirar o dinheiro de onde? E mais do que isso, sem coligação, cada partido conquistará uma cadeira na Câmara com 170 mil votos, no mínimo, por cadeira. Então, tudo isso está fazendo um caldeirão fervente que, para mim, vai significar, eu penso por aí, um retardamento que vão fazer para impedir a dita reforma. Queremos reforma, voto impresso, a volta das coisas. Não vão fazer coisa alguma para justamente ficarem longe de todas essas vicissitudes que, sendo mudado o cenário, e tem que mudar até outubro, qualquer mudança tem que ser até um ano antes do próximo pleito. Então, será que até outubro nós não vamos conseguir vacinar as pessoas desse país, a não ser em 2022, sei lá eu quando? E será que vamos conseguir fazer todas as reformas? Então, eu quero colocar sobre a mesa estes dados, porque esta eleição de 2022 para o Senado, que é a nossa pauta, não passa simplesmente por uma escolha de nomes. Até porque os partidos, não podendo coligar na proporcional, vão se ajustar da seguinte maneira: dificilmente um partido vai ter os 2 candidatos, o da governança e o do Senado. Vai ser Senado com um, governo do Estado com outro. E vamos ver como é que negociam. Quem for pensar em MDB já sabe. O Senado é com o Sartori. E quem será o candidato ao governo? Será do MDB ou algum partido que vai se coligar? Daqui a pouco a Fátima Daut deixa de ser prefeita de Novo Hamburgo e entra nessa pelos tucanos. Tem tudo isso entrando em jogo. Mas, em suma, eu só queria chamar bem a atenção para a relevância
do Senado, o que significa um modelo como nós temos de estrutura jurídica que passa por um legislativo em duas câmaras, uma que faz as leis e que tem mandato renovado a cada 4 anos e que tem representação proporcional de acordo com o eleitorado, e outra que tem mandato de 8 anos para que, com calma, com vagar, possam aqueles que representam os estados cuidar deste trabalho de freios e contrapesos entre os poderes. A harmonia dos poderes que são independentes, mas se relacionam, está marcadamente presente quando nós estudamos a estrutura do Senado. É para este cargo que estão aí disputando uma possibilidade. Eu disse, repito, o Sartori, pelo que eu ouvi do pessoal do partido MDB, que será a preferência dele concorrer ao Senado, ofereceram a ele, quem sabe até concorrer ao Estado, e ele disse, não, eu quero o Senado. E o Lazer Martins, que é candidato natural, está terminando o seu mandato e vai querer renová-lo. Muito bom, desdobramento perfeito, Brito, nessa abertura para a gente pegar os meandros. E aí, professor Rodrigo, também dentro da fala, o Brito nos traz, né, a importância do Senado no aspecto especialmente de capacidade de voto e de escolha de ministros, de impeachment não só de presidente em última instância, mas também dos ministros do Supremo. Mas tem um perfil comportamental das cadeiras dessa legislatura que ela também é uma espécie de, não vou dizer relações públicas, porque parece diminuir um pouco a importância, mas da negociação, da representação dos partidos dentro daquele espectro múltiplo, tanto da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas. O Senado acaba tendo essa representação máter dos partidos, né? E aí, por isso, talvez nomes fortes acabem por botar um pouco de panos de águas mornas em algumas relações das cadeiras do Senado. Então, gostaria de falar um pouco desse papel, vamos dizer assim, institucional de comunicação, endomarketing no Senado também. Gostaria que o senhor desdobrasse e depois a gente também poder falar de alguns outros players que o senhor vê aí orbitando nesse atual momento. É bom lembrar, o Brito chamou muito bem a atenção sobre a importância do Senado como órgão legislativo, órgão decisório. Mas também é bom a gente lembrar a importância do Senado para a carreira do político. Uhum. Se nós pensarmos em ordem de prioridade, o cargo mais importante do país, não há dúvida nenhuma, é o de presidente da República, onde existe apenas um que é eleito pelo voto majoritário. A partir do cargo de presidente, há uma certa hierarquia de importância na política dos demais cargos. Por óbvio, os cargos de governador são cargos importantes, mas ser governador é importante na medida em que o indivíduo é governador de um estado importante, como o caso do Rio Grande do Sul. Então, ser governador do Rio Grande do Sul é um posto de certa importância. Ainda que, se nós formos pensar em termos de política nacional, alguns cargos do Poder Executivo, como pensemos, a Prefeitura de São Paulo tem, inclusive, um orçamento talvez maior do que o Estado do Rio Grande do Sul. E se nós pensarmos na carreira em si do indivíduo na política, como ele se lança na política nacional? Ele pode deixar de ser um político local ao ser governador de um Estado, mas como governador desse Estado, se projetar como uma liderança nacional, ou seja, ser um líder de outros partidos, ser um líder numa disputa em relação ao presidente da República, coisa que o governador de São Paulo tem feito, digamos, de maneira muito proeminente, ou ele pode se projetar como um líder nacional no Senado Federal. Ou seja, de onde saem os presidentes da República? São raríssimos os casos, e talvez o PT tenha sido o partido que tenha conseguido quebrar um pouco essa regra na política brasileira, porque tanto o presidente Lula, que foi apenas deputado federal na sua carreira, e a presidenta Dilma, que foi ministra, nunca foi candidata a um cargo eleito, chegaram à presidência sem ter passado por esses outros postos, mas a maior parte dos nossos presidentes da República passaram ou por Senado ou por governo do Estado. Inclusive,
ou talvez pelo quartel, né? Político mais conhecido do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, foi o primeiro governador do Rio Grande do Sul para depois ser presidente da República. Então, nesse sentido, o Senado Federal é um posto que é importante para aquele político. Aí estávamos pensando, por exemplo, na figura do nosso governador do estado. Se ele quer se tornar um líder nacional que deseja chegar à presidência da República, talvez o passo que ele tem que tomar não é se reeleger governador, é se tornar senador. Você tinha falado, Brito, e eu não consegui ouvir a sua participação ali, a sua contribuição. Não, eu apenas disse o seguinte, ele estava falando que se sai do governo do estado para ser senador, ou se sai de Senado para ser governador, ou desses lugares para ser presidente da República. Eu disse, não, basta sair do quartel que também vira presidente nesse país. Tem a possibilidade, tem esse risco, né? Eu vi presidente assumir pilotando tanque de guerra. Tem esse risco. Eu já sou velhinho, gente. Eu já passei pela ditadura. Eu tive colega retirado da redação que depois eu fui buscar aqui no Seminário Cristo Rei, protegido pelos jesuítas. Rui Falcão, que foi recentemente presidente do PT. Felizmente, Brito, os presidentes que chegavam com tanques não eram eleitos pela população. Esperamos que isso não ocorra mais. Não, claro que não. Claro que não. Não, esperamos não podemos deixar, né? O Senado tem uma outra questão muito relevante. Um senador do Piauí pesa tanto quanto o senador de São Paulo. Pois é. É o Estado que está lá, ele está lá representando o Estado. Todos têm o mesmo voto. Pois é, e aí nisso, Augusto, eu acho que, complementando a fala do professor Rodrigo, o cargo da governança do Executivo, no caráter estadual, como ele disse, né, tem a questão orçamentária, tem a questão da representatividade dentro da União, e isso dá quase que um degradê da importância, e veja bem, não estou aqui dizendo que tem um Estado mais importante do que o outro dentro da federação, mas, politicamente falando, há uma hierarquia, né? Ao passo em que ao Senado quase que se harmoniza isso numa régua do nivelamento do tamanho do personagem, né? Então o Senado harmoniza e talvez por isso, por vezes, seja mais salutar buscar. Dos dois candidatos já falados pelo Brito e confirmados como concorrentes, eu vejo que a candidatura do ex-governador José Ivo Sartori é arriscada, e eu gostaria que você desdobrasse isso. Vide que a memória mais recente é da derrocada dele para o cargo de governador, e talvez isso ainda esteja vívido na memória do eleitor e possa pesar. Gostaria que você fizesse o desdobramento também, professor. Perfeito, obrigado, Thiago. Vamos cruzar as conversas, então, né? Em relação ao Senado, vamos acrescentar mais um ponto, que é o cargo talvez mais confortável para se ocupar. Porque, como são poucos senadores, são apenas 3 por estado, como eles têm um peso político relevante dentro da casa, garante, assim, destaque para a pessoa que ocupa o cargo de senador, além de ter, né, um cargo assegurado durante 8 anos, o dobro de um mandato normal. Então, é um cargo que, evidentemente, se torna atrativo para os políticos que já têm uma carreira consolidada, como os que a gente referiu aqui. A questão do ex-governador Sartori é um caso interessante, né? A gente pode lembrar aqui o ex-governador, o governador Rigoto, né, que também veio de Caxias e que, se não me engano, por 2 vezes tentou o Senado, talvez 3, acho que 2, sem conseguir, na verdade, obter, né, a cadeira de senador. O que demonstra, de fato, o desafio que é uma eleição no Senado, que mesmo, né, também o governador Olívio também não foi eleito senador, então mesmo políticos que saem do governo do Estado não necessariamente conseguem se eleger senador, sendo que, certamente, uma eleição para deputado federal, né, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo da governadora Ieda, que é deputada federal, foi suplente, né, pode assumir, como mais simples se manter na política nesse outro nível.
Então, de fato, a eleição para o Senado é uma eleição muito atrativa para o político, importante para a República, mas difícil. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre dois personagens que também são muito importantes que se desdobrem, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai ter que escolher porque tem vários postulantes a esse posto, ele tem algumas negociações a definir e tem também o candidato de oposição nessa polaridade que vai ser aí o grande enfrentamento do Executivo em nível federal. Isso também pode, de alguma maneira, entre aspas, grenalizar a disputa pela cadeira única no Senado. A gente vai falar no próximo bloco, você é nosso convidado, fica aí que a gente já volta. Voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta sexta-feira e chegamos sempre num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também para Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas também. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Acesse também o www.rdcshopping.com.br. Você sabe que lá você encontra os melhores produtos com os preços mais em conta que cabem sempre no seu bolso. Não perca o combo Magras. Você encontra lá 4 sessões de termolipo e 4 drenagens corporais por apenas 6 parcelas de R$ 83,83. Então, 6 parcelinhas de R$ 83,83, um combo perfeito da Magras para você ter qualidade de vida e também ficar aí em forma, tá bem? Eu recebo na noite de hoje 3 convidados muito especiais para falar sobre a corrida do Rio Grande do Sul para a cadeira do Senado Federal nas próximas eleições. Estamos aqui dispondo algumas análises, desdobramentos, quase que um bolão assim, né? E você pode mandar o seu recado também nas nossas redes sociais, mandando as suas participações, as suas sugestões, as suas teorias sobre estes players. Recebo então o jornalista e advogado Cláudio Brito, colega de comunicação. Recebo também os professores e especialistas na área da ciência política, Rodrigo Gonzalez e Augusto Neftali. Brito, eu acabei dizendo que ia te mandar alguns abraços e acabei não fazendo no bloco anterior, vou aproveitar agora. Um deles, hoje à tarde eu dei um pulinho, saí da redação, dei um pulinho lá na nossa Associação dos Cronistas Esportivos, a nossa SEG, reuni com o presidente Bagé lá. Falamos em ti, eu falei, não, hoje à noite vou estar com o Brito lá, manda um abraço para o Brito. E também, colega apresentadora aqui, já foi tua produtora, disse, não, tu manda um abraço para o Brito. Yasmin Luz te mandou um abraço, tá? Então tá feita a sessão... Querido Yasmin. Tá feita a sessão Xuxa aí, feita a sessão abraço. Ô Brito, olha só, o presidente Jair Bolsonaro, para calibrar a sua capacidade de importância... O presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma legitimidade no nosso debate. Ele não é elegível, ele não tem partido e também não tem como indicar qualquer candidato. Enquanto ele não tiver partido, nós podemos falar nele a respeito do seu exercício atual de presidente, mas projeções eu juridicamente me nego a fazer com alguém que é inelegível. Mas ele já trama quanto nós. Mas ele já trama alguma costura. Eu digo, quanto eu que nunca tive partido, eu não sei se, claro. Se os demais debatedores têm filiação, mas não tendo filiação, ninguém pode concorrer a nada. Uhum. E não pode nem dar palpite, ele não pode comparecer à convenção, ele não tem legitimidade eletiva, eleitoral, como queiram. Então eu não faço nenhuma observação sobre o homem que não gosta de máscara e nem de vacina. Tá bem, concordo. Em que pese, o namoro forte é para o Patriotas, né? Ele deve fechar mesmo com o Patriotas. Ele vai acabar, Rodrigo, fazendo um movimento natural de se filiar no partido. Eu diria que Diga. O nosso menor dos problemas aqui é saber se que partido o Bolsonaro vai se filiar, quando desejar ser candidato à reeleição. Eu acho que é, digamos, inevitável. Ele não vai largar o osso, não vai deixar de querer ser candidato. Mas, independente de qual seja o partido e a filiação partidária, o Bolsonaro interfere na política gaúcha. Sem dúvida. Não só, digamos, em relação ao apoio, mas pelo fato de que, se nós olharmos as avaliações do governo brasileiro, o Rio Grande do Sul é um estado que tem sido fiel ao Bolsonaro
digamos, mantendo ainda uma avaliação positiva, razoável, em relação a outros estados da federação, que mesmo que o Bolsonaro possa ter uma interferência pequena, numa eleição extremamente disputada, em que um candidato com um pouco mais de 20% dos votos pode vir a ser eleito, se houver muitos candidatos com capacidade de arrecadar votos, uma pequena interferência pode fazer diferença. Então, nesse sentido, a interferência do Bolsonaro na eleição gaúcha não é desprezível. E aí tem alguns personagens, professor Augusto, que começam já a dar bufos de candidatura, de possibilidade. Um deles, o fiel escudeiro do governo Bolsonaro, que tem pipocado de cargos dentro do Executivo, o Onyx Lorenzoni do Democratas. Não sei se pelo próprio Democratas, mas seria uma possibilidade. O atual vice-presidente Hamilton Mourão, do PRTB, ele é sempre um nome aventado para qualquer legislatura que possa se tornar uma trincheira de Jair Bolsonaro, em que pese ele mesmo já ter se manifestado recentemente que, numa eventual, provável, como disse o Rodrigo, recandidatura de Bolsonaro, a tendência é que para vice-presidente ele não vá. Com isso, começa a surgir o espectro para o Senado. Seriam os dois nomes. Aí tem alguns outros que ficam mais à deriva por aí, mas esses dois nomes eu vejo como destaque. Gostaria da sua análise, professor. Perfeito. Obrigado, Tiago. Uma coisa interessante para a gente ver o fenômeno aí do bolsonarismo no Rio Grande do Sul é que, ao contrário do que aconteceu em outros estados, aqui no Rio Grande do Sul, os políticos, vamos dizer assim, já mais tradicionais, os partidos tradicionais, aqui o PP, por exemplo, né, de certa forma o PMDB também, eles absorveram o bolsonarismo. O Onyx no Democratas. Então, o bolsonarismo no Rio Grande do Sul ele não rompe com o esquema, enfim, né, a estrutura política, mas ele é absorvido. Porque a gente fala aqui de apoiadores, então, nos partidos tradicionais que apoiam e podem ser apoiados pelo... Se tu me permite, Augusto, inclusive com a proeminência do Heinz hoje em nível nacional, como bolsonarista. Que não se descarta, pelo menos está um pouco mais arquivada agora a ideia, mas não se descarta o Heinz de costurar essa representação para o Executivo Gaúcho. Né? Foi muito trabalhada essa possibilidade do Heinz sair a candidato ao governo do Estado representando esse perfilamento bolsonarista. Né? Agora está um pouco menor essa chance, mas ela existe. Aí haverá uma disputa interna, duplamente interna na região, de influência de ambos, e interna no partido. Ele vai disputar beleza com Pedro Westphalen, que inclusive herdou o seu número, né? Quando concorreu a deputado da última vez. O Heinz, se vier a concorrer, será o governo do Estado. Não é a vez dele concorrer à reeleição. E é uma situação muito cômoda. E com relação a esta alternância também do Senado, é bom lembrar as pessoas, são 3 representantes que se elegem alternadamente. Na primeira vez 2, depois o terceiro. Sim. E veja como, quando são 2 vagas, como dá um resultado interessante, se elege o Paim e o Heinz. Puxa, os 2 opostos, quer dizer, o PT também foi lá e acho até que fez mais votos que o Heinz, não tenho certeza, fica sob censura esta minha observação, mas de qualquer maneira é a terceira eleição do Paim. O Paim vai completar 24 anos como senador, e agora dessa vez não, dessa vez é pau a pau, é uma vaga só. Então, por isso essas costuras, que quem sabe um partido bota o Senado, o outro partido bota o governador. E por falar nisso, sobre o PT, essas coisas que a gente ouve nos desvãos da vida. O Luciano, pensei na Luciana e falei no pai dela, o Tarso. O Tarso Genro estava se fardando para o governo, para o Senado, e o recado que recebeu, dizem que do Lula, Tarso, por favor, te farda
e concorre ao governo. Esta é uma conversa que se ouve nos últimos 15 dias muito fortemente pelos caminhos da vida aí. Pois é. De que o pedido petista é que ele aceite concorrer ao governo do Estado. E aí o Senado ficaria para o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta... Esta é a questão do PT. Agora, não sei se vai ter PT entregando vaga de Senado para outro partido que é o Regionário. Sei lá eu. Agora, para mim, foi novidade que recolhi agora com vocês essa possibilidade de mudança de sigla. Manuela Dávila. O PSB tem tentado absorver vamos dizer assim, uma série de personagens protagonistas, né, de vários espectros, se a gente pegar desde dos partidos comunistas, lá o PCdoB com o Dino e o Orlando Silva, e mesmo a Manuela, se fizer essa migração coletiva, até o PSOL com o Freixo, chegando até a Tabata Amaral, que é de um outro espectro, né, que não está certo ainda, o único certo hoje anunciado é o Freixo, esses outros estão num namoro. Ao passo que também pode perder o Molon, né? Então, mas ainda assim, mantendo o Molon, faz uma massa muito forte, já inclinada no apoio da candidatura do Lula. E isso pode também custar algumas vagas locais de Senado, né? Então, daqui um pouco mais, o PT pode abrir mão de uma vaga do Senado para uma candidatura do PSB. Nisso, eu veria a Manuela, se realmente migrar para o PSB. É como eu vejo. Mas o Paulo Pimenta é o nome forte hoje, ao passo em que o Tarso Genro realmente, pelo que, e a expressão do Brito, né, fardou, já está até com a chuteira, aparentemente para ir para o governo do Estado, Rodrigo. Eu acho que aí se coloca uma outra questão, que é o fato de que a política ou a decisão das candidaturas locais, ela não se dá isolada do cenário nacional. Certo. Principalmente para aqueles partidos que têm a perspectiva de apresentar um candidato com possibilidades reais de vitória, como é, por exemplo, o PT, com a provável candidatura do Lula. O PSB está se organizando para tentar a candidatura. Esse tipo de situação faz com que as disputas locais se submetam à lógica da Aliança Nacional. Então, por exemplo, o Tarso, que seria um candidato fortíssimo para o Senado, no entanto, ele pode ser mais importante para o Lula como um puxador de votos numa eleição majoritária, como candidato a governador do Estado, com possibilidade ou não de vencer, ou seja, tem uma possibilidade real de vencer, mas independente do interesse dele de voltar a ser governador, para a candidatura majoritária nacional de presidente, é importante ter candidatos a governador fortes que puxem votos. Então, muitas vezes, nesse caso, o desejo individual de uma vaga que, como o Augusto colocou, coloca o indivíduo numa situação mais tranquila do ponto de vista de carreira política, 8 anos no cenário nacional, com sessões 3 vezes por semana em Brasília, às vezes menos, de ter que subsumir os seus interesses individuais ao interesse de um partido que tem possibilidades na candidatura do Executivo Nacional. É diferente em situações de partidos menores, e aí podemos pensar uma série de partidos, o próprio PP que citávamos aqui, o PSD, o PDT, entre outros, que tendem a não ter candidaturas do Executivo Nacional próprias ou que não tenham a possibilidade real de vitória, e nesse caso, a ganhar governo do Estado e ganhar vagas no Estado Federal torna-se mais importante para que esse partido tenha condições de depois negociar espaços no futuro governo de quem ganhar o executivo. Então, nesse caso, o Senado se torna importante porque o Senado vai ser um dos espaços de negociação de ministérios, de negociação de verbas. Então, dependendo do tamanho do partido, pode variar a estratégia de distribuição dos candidatos conforme aquilo que facilita uma candidatura majoritária no executivo ou aquilo que leva a negociações posteriores no legislativo. Muito bom. Eu gostaria de agregar uma questão. Por favor, professor. Porque, Tiago, teve a reforma eleitoral, né, que já teve impacto nas candidaturas de vereadores, que foi a proibição da coligação. E isso reforça ainda mais esse aspecto que o Rodrigo tem falado. Porque como não tem mais a coligação para o proporcional,
os partidos precisam reforçar sua imagem, né, fazer mais votos no próprio partido. O que leva a uma, contraintuitivamente até, leva a uma dificuldade de fazer as alianças para os cargos majoritários. Porque ter um candidato importante, mesmo que não tenha chances reais de vitória, se torna ainda mais um candidato para presidente, um candidato para governador, um candidato para senador, se torna ainda mais importante para os partidos. Tem que ser um candidato daquele partido que chame voto para aquela legenda. E isso leva a uma dificuldade adicional para criar essas coligações que tem não só o candidato a governador e vice, como também a candidatura ao Senado. Então, nesse aspecto, pensando no caso do PSDB, é que chama mais atenção ainda a resistência do governador Eduardo Leite de embarcar, né, de se colocar, e seria o momento agora, né, se não fizer isso daqui a pouco vai ser tarde demais, de não aceitar a possibilidade de concorrer à reeleição, sendo que seria, né, o mais conveniente, pelo menos do ponto de vista partidário. Nesse sentido, sim. Aí, Brito, a gente até saindo um pouco do tema... Por favor. O Eduardo Leite realmente precisa de uma outra campanha aqui para explicar a história do Banrisul, né? Como é que é esse negócio de vende, não vende. As pessoas têm... Não precisaria da campanha, né? Não precisaria da campanha. E isso é o que eu falo, Brito, assim, ó, a memória afetiva recente, especialmente do gaúcho, ao passo em que nós temos até uma dificuldade de reeleição, eu acho que ela trava um pouco alguns projetos, talvez teoricamente mais fáceis, assim, ao passo que o Eduardo Leite seria mais arriscado se candidatar a governador do que a Senado nesse sentido. Né? Eu acho que tudo que o Eduardo Leite não quer é ter que explicar o que ele fez no governo do Estado. Pois é, então daí a recandidatura seria prejudicial nesse sentido. Mas também eu vejo que esse salto alto, né, eu não estou dizendo um salto alto, mas talvez o grande pulo para a presidência da República de um candidato que ainda é tão localista, claro, né, tá inflamado por Luciano Huck, tem uma série de personagens nos bastidores que inflamam essa possibilidade, mas eu vejo que seria muito mais para engorde de capital político do que realmente para postular o cargo de presidência da República, Brito. Não, eu acho que presidência, ele não pensa e nem pensaram nele. Eu acho que todos têm pensado nele como o segundo do time. Né? Por falar em segundo do time, eu voto no Lisca. Eu voto no Lisca. Meu amigo Lisca. Para ocupar o comando técnico do meu Colorado lá. Agora, veja só. Precisa de um doido, né? No futebol, um doido é bom, né, Brito? Na política, não, né? Claro. Mas vem cá, em compensação, está de acordo com o momento, né? Tá certo. Acompanha a relatoria. Importante, né? Nós há pouco falamos, né, a respeito das reformas que estão sendo gestadas, mais do que tentadas. Eu vejo muito discurso pelo voto distrital, pelo voto impresso, mas não vejo um deputado ou senador dando um passo para relatoria disso ou daquilo, projeto, parecer. As coisas vão andando sem que... Por exemplo, agora mesmo, um tema polêmico e terrível da reforma do Código de Processo Penal, esgotou-se o prazo para que a comissão especial apresentasse o relatório final, gente. A comissão especial dissolveu-se, foi substituída por um grupo de trabalho, porque eles não terminaram o relatório. E ela tem 10 anos de tramitação. Agora, veja só, o drama que estão enfrentando os partidos é que, se não houver a coligação, mais uma vez, se for o mesmo modelo, se não mexerem nisso e for sem coligação, mesmo nas proporcionais, cada cadeira para a Câmara dependerá de 170 mil votos, o que se dilui quando tem parceria. Por isso que falam muito no voto distrital, porque aí é o seguinte, o candidato de Ajuricaba, Cacimbinhas e Rondonópolis
com 40 mil votos se elege. Ele é o majoritário daquele lugar. A eleição distrital é uma eleição majoritária em cada lugar. Há quem defenda esta postulação. Então, tem muitos vãos e desvãos que, eu volto a dizer, vocês acreditam que até outubro tudo isso se resolva? Será que vão votar tudo isso até outubro? Eu vou dizer o seguinte... Pois é... Por favor, professor. Se me permite, tem uma questãozinha aqui, que é a seguinte, o quociente eleitoral, né? Uhum. Quando fizeram a reforma, eles retiraram também da regra que a distribuição das sobras, sim, as sobras de cadeiras, que elas fossem apenas entre os partidos que tivessem cumprido o quociente. Uhum. Então, quem não cumpre o quociente, hoje, concorre pelas sobras. Uhum. E isso permite que os pequenos partidos, pelo menos na questão eleitoral, né, eles teoricamente, como aconteceu em muitas câmaras de vereadores na última eleição, consigam adentrar. Então, isso, vamos dizer assim, é uma reforma que não levou, né, assim, a todo efeito a capacidade redutora, vamos dizer assim, do número de partidos. Mas com essa... Pois é. Não, diga, Brito, diga. Essa questão do aproveitamento da sobra pelos pequenos partidos, isso não satisfaz o grande partido que vai ter mais voto do que alguém que entrou com a sobra e vai ficar no desvio. E mais, enquanto tudo isso está nos preocupando política e cientificamente, academicamente, inclusive, é o caso de vocês, muito mais do que o meu, certo? Nós vamos ter, com certeza, um outro debate, uma outra circunstância terrível, que é a de sabermos que os candidatos vão tentar, de alguma sorte, impugnar candidaturas. Vai ser como nunca uma enxurrada de recurso aqui, recurso ali. Esse cálculo das sobras, imagina como é que vai ser. Os caras estão querendo que a gente vote 2 vezes no botão e no papel, imagina para calcular a sobra depois. Aí vai andar alguém com um saco de papel na mão, está aqui, eu estou eleito, ó, eu estou eleito. O presidente está dizendo que houve fraude em 2018, ele venceu a eleição e está dizendo que a eleição foi fraudulenta. Dentro disso, professor Rodrigo, cresce e retumba bastante já, talvez os próximos capítulos, não sei se em tempo para essa eleição, mas os próximos capítulos de um debate que talvez seja o retrocesso do debate, que é o voto impresso, né? E me surpreende até alguns personagens darem voz a isso, né? Claro, na presidência da República a gente entende né, um grito histriônico do presidente, com isso tudo faz parte da persona, né? Mas PDT se postula hoje favorável à volta do voto impresso. José Fortunati esteve aqui comigo outro dia e é favorável ao voto impresso. Deputado Alceu Moreira. Então começa a ganhar um corpo que me surpreendeu. E eu queria ouvir do senhor como é que o senhor vê isso e se o senhor acha que isso tem chance de realmente acontecer tão brevemente. Professor Rodrigo. Congelou o professor ali? O professor Augusto, então. Professor, por favor. Sim, tem mudanças legislativas a respeito disso que são discutidas, né? Mas a questão aqui do voto, nós temos a Justiça Eleitoral, aqui o Cláudio pode nos ajudar até mais do que eu mesmo, né? Que faz a regulamentação dos processos e a questão de haver, mesmo sendo aprovado, condições técnicas de levar isso a efeito no pouco tempo que resta, né? Então, ainda que exista a vontade política de fazer voto impresso, eu não sei se isso seria possível tecnicamente, nesse prazo que temos até o próximo ano, de instalar essa maquinaria toda em todo o Brasil, com custos, né, com custos enormes, suponho, porque são muitas, né? É uma votação de todo o país no mesmo dia, em todos os municípios. Então, isso é uma questão até que chega até a questão da racionalidade de adotar esses processos
por esses motivos que estão apresentados, né? Pois é. Tu falas bem nos grandes problemas, e especialmente até o do custo e do tempo. Eu até fiz meio que folclore, né, de vamos votar na caneta e também na máquina. Na verdade, não é isso. Na verdade, vota a proposta que está lá sendo debatida, eu chego na minha urna, como sempre, digito o número do meu candidato, faço a minha conferência e eu voto, blim, blim, votou. Neste blim, blim, na máquina vai ter que cair em um reservatório qualquer, um recanto qualquer da máquina, uma papeleta picotada, assim como um ticket de banco, de caixa de supermercado. Vai cair um ticket dizendo que houve aquele voto. O que ninguém soube até agora dizer, o que vai estar nesse ticket. E qual é a possibilidade de, pela ordem, porque isso fica num rolo sendo impresso, pela ordem se confere a ordem com que as pessoas votaram e se quebra o sigilo do voto. Essas são as discussões. O ministro Barroso, presidente do TSE, disse exatamente aquilo que foi agora a preocupação trazida pelo Rodrigo. A ideia de que, perdão, pelo Augusto, a ideia de que vai custar caro e não vai ter tempo de se aprontar. O Barroso disse, se tiver que fazer, se o Congresso assim decidir, teremos que fazer, mas talvez não seja possível para a próxima eleição. Ele já começou a preparar. E veja, há algumas situações, foi falado no Fortunati. O Fortunati teve 5 mil votos para prefeito. Por quê? Ele desistiu da candidatura e as urnas já estavam prontas, preparadas, com ele presente. Teve gente que digitou o número do Fortunati e o Fortunati somou 5 mil votos. Todos eles nulos, claro, porque não era candidato. Então, disso aí as pessoas dizem, viu como é possível fazer qualquer coisa? Mas não é por aí. As urnas todos os anos passam por auditoria. Há no dia da eleição o sorteio de uma série de urnas que ficam separadas, não vão para o local da votação, são substituídas por outras para que se confira esta urna aqui que ninguém sabia que destino teria, está pronta ou não está pronta. Não há nenhuma possibilidade de que tivesse havido resultado fraudulento por ser o voto eletrônico tão somente. Se vai ser eletrônico e mais impresso, vamos ver depois. É bom que todos saibam que cada eleição que nós temos, quando termina o trabalho na sessão eleitoral, é extraído um boletim, os mesários, ao mesmo tempo que digitam o resultado, fazem o comando para que a urna informe lá no TRE, eles também extraem um boletim da urna e entregam a todos os fiscais partidários que estejam ali na hora do voto. Olha, está aqui o que aconteceu na nossa sessão. Tantos eleitores, tantos votaram, tantos não votaram, tantos votaram vindo de outro com autorização e por aí afora. Então, mas de qualquer sorte, imagino que esse tema nos tomou de tempo agora para ver o que tomará na preparação da próxima eleição. E a próxima eleição, volto a dizer, a próxima eleição é daqui a alguns meses, porque tudo que for para fazer em outubro de 2022 tem que estar legislado até outubro deste ano. E aí tem isso. E aí é consenso, professor Rodrigo, que não dá tempo dessa dita reforma? Pergunto ao senhor, porque foi a voz que faltou. Só um instante só. E pergunto sobre esses personagens que eu falei, né? Me surpreendeu muito recentemente a fala do ex-prefeito Fortunati aqui, que é um convidado que participa muito, mas me surpreendeu a demanda do voto impresso e agora a bancada do PDT, né? Não só a regional como a nacional. Eu diria que propostas de reforma da legislação eleitoral são uma constante no nosso noticiário, mais do que a aprovação efetiva de reformas. Eu venho acompanhando esse tema, pelo menos nos últimos 25 anos, e sempre, antes da eleição, há algum tipo de debate sobre a necessidade de uma reforma. Logo depois da eleição, há uma queixa sobre como funcionou a eleição e a criação de uma nova comissão da reforma, que passados 2 ou 3 anos tem um relatório que é aprovado e não chega ao plenário. Por quê? Porque não há um consenso em qual tipo de reforma tem que ser aplicada. Um grupo quer
uma reforma para tornar o sistema mais distrital, o outro quer a reforma para tornar as campanhas financiadas pelo poder público, o outro quer voto impresso, ou seja, todo mundo tem a sua própria reforma. Só que o que é importante? Os candidatos ou os políticos utilizam o discurso sobre a reforma para mobilizar suas bases. Eu diria que o voto impresso não é uma possibilidade real de ser aprovado. Tanto pelas questões, digamos, operacionais, como a própria falta de consenso dentro do Congresso Nacional. Mas ele é um elemento importante para alguns partidos no sentido de mobilizar suas bases no processo eleitoral. Enquanto então, retórica. É uma forma de fazer com que as pessoas pensem no processo político e na campanha antes da campanha iniciar. Então é muito mais um sinalizador do que uma possibilidade real de votação ou de aprovação. Até porque o TSE provavelmente, se isso for aprovado no Congresso, vai levar isso ao Supremo e o Supremo vai decidir que não é possível aplicar nessa eleição. Bom, professor Augusto, o senhor falava ali, né, do rabo de cometa que os partidos nanicos podem pegar, né, especialmente nessa reconfiguração dos coeficientes e tal. Eu pergunto o seguinte, se realmente ficar essa estrutura que o Brito fala ali, né, de 170 mil votos em média para alçar uma candidatura, isso não pode fazer com que, especialmente os partidos nanicos, apostem cada vez menos em personagens políticos e mais em celebridades e subcelebridades, banalizando cada vez mais aí as candidaturas? Sim, em parte. Hoje já tem algumas regras, né, que impedem o puxador de votos, né, na medida em que foram criados alguns remendos para remediar a situação de que o puxador de votos pudesse trazer nanicos, né, com votação muito pouco expressiva. Hoje a gente tem que fazer pelo menos 10% do quociente, enfim. Mas o que talvez seja interessante é o seguinte, quer dizer, os partidos muito pequenos que pretendem eleger a gente está chegando ao ponto que os partidos muito pequenos são partidos individuais. É o partido daquela pessoa, daquela liderança, né? Tem 2, 3 lideranças e elas se conversam entre si, seus gabinetes, né, seus grupinhos, e coloca daí, eu sou daqui, eu sou dali, dividem assim e tocam. Né? Então, para nesse sistema em que os partidos, em que já é personalizado, não tem mais nem a necessidade do puxador, que o puxador tem que expulsar um grupo, um partido, alguma coisa que tenha por trás, né? Que faça algum sentido. Até isso a gente perdeu no sistema partidário brasileiro. É complicado. Mas um dos itens, Brito, e aí eu também gostaria da tua análise, proposto na reforma, seria a cota para cargos públicos destinados no Legislativo a mulheres. Como é que tu vê esse aspecto da reforma, esse item especial? A política de cotas, em geral, eu defendo. Nós precisamos, infelizmente, ainda ter esta preocupação. As minorias que nem são minorias na verdade, porque não têm espaço. Minorizados, talvez, né, Brito? Como? Minorizados, talvez mais do que minorias, né? Sim, não. Não tem a possibilidade do acesso à cota por raça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acaba de legislar. Haverá cotas para todos os cargos, inclusive para a magistratura, garantindo 20% das vagas para negros. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O primeiro concurso público para a magistratura ou para servidor do judiciário do nosso estado vai ter que assegurar esta cota. Então, as cotas para as mulheres... Eu fui promotor de justiça. Quando eu fui promotor de justiça, nós passamos em 57 aprovados. Eram 5 mulheres. Foram 5 mulheres que alcançaram a possibilidade de serem promotoras, assim como acontecia seguidamente na magistratura. Até hoje todo mundo tem a lembrança da Maria Berenice Dias, que foi a primeira juíza de alçada e a primeira desembargadora. Está aí até hoje trabalhando brilhantemente, agora no exercício da advocacia. O que é que acontecia? No concurso do Ministério Público, havia uma fase, as pessoas se inscreviam. Muito bem.
Fazia uma prova preambular, um provão, português, inclusive nunca me esqueço, quem me preparou para o concurso me dizia: não estuda direito, estuda português para fazer essa prova. Estão rodando na prova de português. Cuidado. Muito bem. Fazia o provão com direito civil, direito penal, direito processual civil, direito processual penal e mais língua portuguesa. Esse era o provão, para começo de conversa. Passava pelo provão, ia para uma entrevista de confirmação da candidatura, de confirmação da inscrição. Veja só, passa no provão preambular, opa, passaram aqui 150. Vamos lá, vamos agora ser entrevistados. Quando você erra numa prova objetiva e está convencido de que acertou, você recorre. Claro. E o recurso pode ser provido e você terá a sua resposta acolhida. Sim. Nesta fase da entrevista, não tem recurso. Opa. O final da entrevista, um procurador assina e põe lá num laudo: o candidato não reúne condições para o exercício da função. Ponto. O que é isso? O que quer dizer isso? Isso é irrecorrível. Foi assim, meu concurso é do ano... E todas as alternativas de múltipla 1981. escolha, Brito? Todas as questões com múltipla escolha ou questões discursivas? Não. O meu concurso foi papel ao maço, dissertativo, gastando caneta. Pois é, mas daí o caráter subjetivo, né, do acolhimento da resposta como certa é tenebroso. Mas com isso aí nem precisavam se preocupar. Se houvesse a intenção de segregar alguém, na entrevista de confirmação da inscrição para o concurso, antes de entrar depois nas provas finais objetivas e mais a prova de tribuna, que é a prova classificatória, eu conheci vários episódios de pessoas que receberam essa resposta. O candidato ou a candidata não reúne condições para o exercício da função, ponto. E isto aconteceu com 40 mulheres que foram assim rejeitadas, e assim aconteceu em todos os concursos, não só da carreira do MP ou da magistratura. Ainda estamos em pleno 2021, dependendo da legislação de cotas. Então, que haja cotas, sim, para assegurar espaço para as mulheres nas bancadas dos parlamentos. Muito bom, Brito. Sabe, professor Rodrigo, professor Augusto, Brito, eu costumo dizer, né, eu sou professor de filosofia, além de jornalista, né, eu costumo dizer que quando Platão escreveu a República, só faz quase 3.000 anos, e ele já dizia o seguinte, né, olha, para ter um caráter democrático e republicano, nós precisamos de uma isonomia das mulheres nas forças militares e nos cargos de gestão. E até hoje nós não temos um nivelamento básico disso, né? Então me soa que no caráter mais simplório, pilar, né, de lastro dessa democracia, nós pecamos. Mas, professor Rodrigo, saindo um pouco do... Só uma observação, por favor. De qualquer maneira, esse debate das cotas só é possível cogitarmos nas eleições proporcionais, né? Claro. As majoritárias não dá para pensar. Claro, majoritária é o mais votado e assunto encerrado. Claro, senão não tem como. Mas, professor Rodrigo... É o caso do Senado. O Senado é a eleição majoritária. Sim. Saindo um pouquinho só do tema, mas circundando ele, nós falamos especialmente dos senadores, mas indo um pouco lá, né, para a grande polarização que vai ser essa eleição presidencial e talvez, e eu tenho chamado da maior eleição do Brasil desde a reabertura, eu acho que vai ser o pleito mais agônico, de certa forma. Nós temos dois candidatos que eles estão, sem dúvida nenhuma, à frente de tudo, que é o Lula e o Bolsonaro, em que pese o Brito ter essa resistência de encarar o Bolsonaro como candidato, ao passo que não tem partido. Mas deve tê-lo até lá e serão os dois candidatos. O senhor vê, professor, que é mais fácil o Lula arrebanhar uma coalizão de esquerda para esse confronto ou uma terceira via ganhar musculatura e surgir daqui até o pleito de 2022? Professor Rodrigo. Eu diria que o ex-presidente Lula, desejando ser candidato, provavelmente vai, como nas eleições em que ele foi vitorioso, tentar adotar uma estratégia de buscar o centro, na medida em que ele sabe que
dificilmente um candidato à esquerda dele vai ter viabilidade como candidato independente. Ou seja, o risco que corre o Lula de não chegar num segundo turno é polarizar a eleição, digamos, com o Bolsonaro e justamente surgir uma terceira via. Para evitar o surgimento da terceira via, é provável que o Lula tente, por exemplo, encontrar um vice de um partido mais centrista. Uhum. Há espaço, como já aconteceu em anos anteriores na própria política gaúcha. É bom lembrar, por exemplo, que lá no início dos anos 90 nós tínhamos uma extrema polarização aqui no Rio Grande do Sul, e essa polarização foi rompida quando surgiu uma terceira via que se colocava como alternativa aos opostos. Na época, o PT e o ex-governador Brito polarizavam esse espaço, e surgiu, na época, uma candidatura do PMDB como uma tentativa de meio termo. Uhum. Existe o espaço para esse meio termo, mas é provável que esse candidato de centro não consiga espaço se, como eu acredito que será a estratégia, a candidatura do Lula tente incorporar, como fez com o José Alencar num determinado momento, com o Temer na época da Dilma, um candidato a vice mais centrista que, de alguma forma, ocupe esse espaço. Partidos como o PSB tradicionalmente ocuparam esse espaço mais centrista. Talvez hoje o PDT, o PSB, poderia ter essa possibilidade, mas vai ser muito difícil que, numa situação de polarização, essa terceira via consiga se desenvolver. A probabilidade da terceira via ter uma vitória seria expulsar o Bolsonaro do pleito, ou seja, a terceira via ser considerada a via alternativa ao Lula. Aí, nesse caso, um candidato dito de terceira via teria uma chance. Muito bom. Essa terceira via vem sendo tentada, professor Augusto, pelo Ciro Gomes, e ele pesou na artilharia agora, né? Chama João Santana para reconfigurar a sua imagem e faz um movimento interessante. A gente já vê as peças publicitárias bastante dissonantes do que o Ciro Gomes vinha apresentando. E dentro do que fala o professor Rodrigo, gostaria de sua análise, até onde nesse espectro de centro para a direita, numa centro-direita, pode caminhar o ex-presidente Lula para tentar esse pé na porta? Eu penso, por exemplo, assim, será que seria escandalizante o Lula cogitar um Rodrigo Maia para vice, por exemplo, professor Augusto? Não, quer dizer, a candidatura do presidente Lula, né, ela tem se mostrado fortíssima, né, como poderia se esperar. E aqui tem a questão da própria imagem do presidente Lula, que se constrói até por cima dos partidos políticos. Nesse momento de fragmentação partidária, descrença nos partidos, a questão da liderança, do conhecimento da pessoa, enfim, ela se torna muito importante. E aqui que entra também a questão do Ciro Gomes, né, que tem se posicionado e se reposicionado na política, do meu ponto de vista, de maneira muito estratégica, nesse sentido que o Rodrigo falou. Na medida que ele vê o campo de esquerda dominado, enfim, com a emergência da candidatura do presidente Lula, ele recoloca a sua candidatura como uma candidatura que vai tentar se botar em oposição, então, na posição de centro, ou, enfim, e vai se colocar, então, como alternativa não ao Lula, mas principalmente ao Bolsonaro. O que me parece, a gente até agora, todos os candidatos a presidente se reelegeram, né? Uhum. Mas a situação do presidente Bolsonaro me parece a mais precária no momento da eleição, desde a possibilidade que a reeleição foi instaurada. Muito bem. E dentro disso, né, Brito, a gente viu ali as necessidades dessas vamos dizer assim, alianças, e uma chapa pura seria pouco pretensiosa nesse atual cenário. Por a gente ver, né, a capacidade do Lula buscar um vice de outro partido, a gente vê o Ciro Gomes com esse movimento cabível, mas a desidratação do presidente Bolsonaro no atual momento, ela cada vez colocou ele isolado. E quando você está no executivo
e os personagens vão se afastando, tudo bem, você já está ali no trono, né? Agora, para buscar esse pleito, está um pouco mais difícil para o Bolsonaro conseguir arrebanhar partidos relevantes para conseguir sustentar algum tipo de negociação para sua candidatura, né, Brito? Pois é, agora as coisas que têm sido negociadas, como liberação de verbas, cargos e tudo mais, como sempre se faz nesta República Brasileira, a relação que ele tem hoje com o Congresso Nacional é melhor para ele do que há um ano atrás. O que eu gostaria até que os cientistas me socorressem, por que está meio silente e tão escondido o Paulo Guedes, hein? Pois é, professor Rodrigo. Que me parece até eu diria que a situação do Paulo Guedes... ministro competente. O problema do Paulo Guedes é que o Paulo Guedes foi o fiador da suposta agenda liberal do Bolsonaro. A agenda liberal do Bolsonaro durou enquanto durou a sua popularidade. No momento em que a popularidade dele começou a baixar, ele voltou àquilo que ele conheceu durante seus 20 e poucos anos do Congresso, que é o toma lá da cá. E nesse caso, digamos, ele mantém o Guedes, e o Guedes talvez se mantenha lá, ou seja, não pediu demissão, na expectativa que ainda tenha algum controle sobre o processo econômico até o final do governo. Mas as novas promessas agora de, ainda que de alguma forma possa ser necessário algum tipo de programa de auxílio à população brasileira, e a pobreza tem aumentado, a fome tem aumentado, mas nesse caso isso tem sido feito sem qualquer planejamento do ponto de vista econômico, com uma perspectiva puramente eleitoral. Se, digamos, isso estivesse sendo feito por um governo da esquerda, estaríamos chamando de populismo. Como é feito por um governo conservador com Paulo Guedes, se fala, digamos, em agenda econômica. Mas, no caso, eu diria que é muito pouco provável, por exemplo, que o Paulo Guedes acompanhe o Bolsonaro numa candidatura à reeleição. É provável que o Paulo Guedes, até para preservar a sua biografia, digamos, comece a se afastar desse governo na medida que ele chegue ao fim. Professor Augusto... Ou seja, ele diz, missão cumprida e volto para o mundo empresarial. Seria isso? Provavelmente, ou seja, eu tentei fazer o melhor possível, tentei salvar o país, ou volta para o mundo empresarial, ou como nós já tivemos um ex-presidente do Banco Central, tenta, digamos, virar para o outro lado da ponte e... Perdemos ali o contato com o professor Rodrigo. Nós vamos restabelecer. Bom, vamos para um rápido intervalo então, e daí a gente volta com os nossos convidados, com o sinal restabelecido, para a gente continuar falando, né, sobre os players, os movimentos, esse grande Game of Thrones que é a política brasileira. Tá um barato programa, não sai daí que a gente volta já. Muito bem, então, né? Nesta sexta-feira, encaminhando o Cruzando as Conversas, que chega no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Recebi no programa de hoje Cláudio Brito, jornalista, advogado, especialista em política, e também os professores e também cientistas políticos Rodrigo Gonzalez e Augusto Neftali. Nós desdobramos aí especialmente os players e o cenário a priori, né? O cenário ainda que... incipiente das postulantes candidaturas ao Senado Federal no pleito de 2022, e aí damos uns pitacos também, né, sobre os cargos legislativos, os cargos do Executivo, o cenário atual. Foi um grande programa. Nós tivemos uma queda de sinal dos nossos convidados e por isso não conseguiríamos retomá-los mais no dia de hoje, então eu vou encerrando o programa por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua sintonia e agradecendo aos convidados que nos emprestaram muito conteúdo, muita informação e que ajudam a sustentar a credibilidade que a RDC TV tem e que faz todo dia o Rio Grande se conectar. Muito obrigado, boa noite e até segunda-feira.
Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.